Olá, gente. Saudações freudianas a todos. Professor França, estamos falando aqui direto do Instituto IAPB, que é o Instituto Acadêmico de Psicanálise do Brasil. Hoje nós estamos aqui com o professor George Marinho, a professora Verusca Marinho e a professora Adalgisa Mello. Sejam todos muito bem-vindos. Eu dou já a palavra para vocês. Tá? Hoje o nosso tema vai ser a psicanálise e as relações familiares, né? Você que está entrando agora aqui pelo Instagram, pelo YouTube, dá lá o teu likezinho, nos ajuda aí, tá bom? Muito bom. Professor Marinho, professor George Marinho, seja muito bem-vindo a esse podcast. Com esse tema tão relevante para a sociedade, né? A relação da psicanálise com a família, né? O intuito sempre, professor, é buscar ajudar as pessoas a entender como isso funciona, como funciona a sua mente. Já que a psicanálise trabalha com o inconsciente, a nossa ideia sempre é ajudar as pessoas a desenvolver esse raciocínio, né, do inconsciente, né? Pois bem, se apresente, por gentileza. Um bom dia a todos, agradecendo o simpático convite, né, esse momento descontraído aqui, a gente vai poder trocar informações, e na esperança sempre de ajudar o ser humano a cada dia se superar, melhorar nas suas relações afetivas. Vai ser uma manhã muito agradável. Muito bom. Professora Verusca Marinho. Bom dia a todos, agradecer o IAPB pelo convite, doutor França, Adalgisa, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, né? Um momento rico de informações relacionadas ao tema, a abordagem em questão. Obrigado, doutora Adalgisa Mello. Bom dia, professor, bom dia a todos. Queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui novamente, né? Agradecer ao Instituto IAPB e também pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante para todos. A gente espera que contribuir muito com essa informação para que ela realmente transforme ou ajude, leve algum auxílio para as pessoas que estão nos escutando. Então, gratidão por a oportunidade. Muito bom, muito bom. Então, professor, como essa relação pode colaborar como a psicanálise, né, pode colaborar na relação afetiva, né, entre a família? Como a psicanálise pode colaborar? Dentro do universo da saúde mental, cada indivíduo traz os seus problemas, que a gente chama clinicamente das neuroses, né? E quando a gente cria família, é o somatório das neuroses de cada um. Então, uma coisa é eu conviver pontualmente com um estranho, e uma outra coisa é eu conviver longas horas num ambiente próximo, familiar. E aí, quanto maior a proximidade, maior o nível de conflito, maior o nível de sensibilidade. Então, se não houver um autoconhecimento, e a psicanálise vai exatamente favorecer esse autoconhecimento. E no nível jamais visto, né, que é o nível inconsciente, é onde a memória dele é a memória que ele não acessa só. No consciente, ele consegue acessar sozinho. Mas inconsciente, um terceiro vai fazer esse papel, que é o psicanalista, né? E corresponde aí a 86% a 89% da mente, como diria Freud. Então, a psicanálise ela tem esse grande diferencial, que é esse mergulho mais profundo no autoconhecimento, e aí vai tratar questões de neuroses infantis e todas as fases, traumas recentes, mas sempre de uma forma interativa, né? Agradável, não é uma coisa de só ficar escutando. Então, está aqui exatamente para desmistificar, trazer a psicanálise como algo prático, viável, em todos os seus aspectos, e que as pessoas, como vão ao dentista, vão ao oculista, reserve também na sua agenda um horário para cuidar da sua saúde mental, né? É um investimento em saúde. Verdade, né? A questão da saúde mental, né, doutora? As pessoas não se preocupam em cuidar da sua saúde mental, né? A gente coloca todo o lixo emocional, né, na nossa mente, sem se preocupar em ter o mínimo de cuidado possível em relação à saúde mental. Incrível como ninguém pensa nisso, né? A pessoa não pensa nisso, né? E muitas vezes, no núcleo familiar, apenas um membro é capaz de desestabilizar todo um grupo familiar, toda uma família, né? Pessoas acabam ficando adoecidas
exatamente pelo desequilíbrio, às vezes, de um membro familiar. E aí ele vai gerando fobias nos familiares, ele mesmo vai se adoecendo e vai gerando um conflito, né, na família. E nem precisa ser um membro muito próximo. Pode ser um parente de segundo, terceiro grau, né? Isso. Verdade. Professor, muitas pessoas têm dúvida e às vezes elas me perguntam e elas dizem, professora, mas qual é a diferença da psicologia, do psicólogo para psicanalista? Qual é a diferença da psicanálise, da psiquiatria, né? Qual é uma definição que você podia dar para a gente que fosse bem clara, bem simples, para que todo mundo entenda esses conceitos e essas diferenças? É relativamente bem simples. Psiquiatria, existe um grupo de patologias, né, os psicóticos, que eles têm características muito próprias. Alucinação, delírio, perca da realidade. Aí você tem aquele grande grupo das esquizofrenias, né, bipolaridades. É um tratamento clínico feito por um médico especializado em psiquiatria, que vai haver a necessidade da farmacologia, né? E aí é toda uma história na psiquiatria. A psicologia, ela vai trabalhar... o Freud, ele era muito inteligente. Ele trazia a questão do campo mnemônico, né? Da memória. E aí, quando eu ainda acadêmico, eu ficava sempre nessa dúvida. O que é esse consciente e esse inconsciente? Aí eu encontrei algumas respostas que eu passo e o pessoal fica agradado. A ideia é assim, consciente é a memória que você acessa sozinho. A psicologia se forma em psicologia, vai fazer especializações, e aí você tem a TCC, terapia comportamental, Gestalt, vão várias linhas. Entre elas, a psicanálise, que vai trabalhar a questão do consciente, da memória que você vai startar no paciente. Quando a gente chega na psicanálise, aí é uma grande notícia, né? Que a grande população desconhece. Muita gente pensa que a psicanálise é tão somente uma profissão, um curso técnico de alguns meses. Não é nada disso. Ela é uma ciência a nível de pós-graduação, onde nós temos nos bancos dos nossos institutos psiquiatras, psicólogos, advogados, todos de nível superior. Para você ser psicólogo, você precisa de nível médio. Aí você faz uma faculdade de psicologia. Na psicanálise, você já entra com nível superior, para fazer a nível de pós-graduação. Então, são longas horas de estudo. Só a literatura freudiana, no mínimo 28 volumes, para você começar a estudar a psicanálise. Aí vem Unicode, Melanie Klein, especialidades, cada linha de trabalho. Então, é uma ciência de nível de pós-graduação, onde a gente vai levar o psiquiatra, o psicólogo, para uma linha de pesquisa, uma linha clínica totalmente inusitada e nova para ele, onde ele vai ter que desconstruir. Ele não vai ter mais se preocupar com sintoma, diagnóstico e patologia e medicação. Ele vai entender o ser humano de forma integral, nas suas questões mais elementares, das memórias que ele até apagou de tanta dor que causou. Então, quando o paciente vem para a psicanálise, ele fica maravilhado. Ele diz, eu não sabia que era assim. É tão agradável, né? É um bate-papo, é uma troca, é uma pergunta, é uma resposta, uma interação. Às vezes ele mesmo se percebia, né? Ou sentia e não sabia o que era. Né? Então, não há ciência melhor que a outra. Há um paciente para cada uma delas, porque cada uma tem sua especialidade. Assim como tem o traumatortopedista e o oculista, né? Da mesma forma. Nós trabalhamos em conjunto nesse universo chamado saúde mental, mas a cada um na sua área. O psiquiatra, psicólogo, psicanalista tem suas ferramentas específicas, algumas com similaridades, mas são ciências diferentes. Alguns alunos chegam sempre para mim, quando eles nos encontram, né, para fazer o curso de formação em psicanálise, e no processo de entrevista, sempre alguns alunos me perguntam qual a diferença entre a psicologia e a psicanálise, né? E até alguns resquícios que existem entre alguns psicólogos e alguns psicanalistas, né? Na realidade, é tudo questão de mercado, uma questão mercadológica, né, que eu vejo, porque a psicanálise, quando você vai fazer o curso de psicologia, você tem aí 800 tipos de abordagens para que dentro da faculdade você conheça todos eles. E, lógico, as faculdades de psicologia, 5 anos, você não vê no máximo 50 tipos de abordagem, o que já é muito, né?
que já é muito. E, entre elas, a psicanálise. Você vê o behaviorismo, a Gestalt, o humanismo, TCC, a ACP, a psicanálise. Seja qual for a abordagem que você faça, após a conclusão do curso, como você bem disse, a pessoa tem que fazer uma especialização em qualquer uma delas, né? Então, a diferença entre a psicanálise e essas outras abordagens é que algumas delas não reconhecem a existência do inconsciente. Aí gera conflito. Imagina um psicólogo, doutora, que ele vai se especializar, ele se identificou, né, durante o curso de psicologia com o behaviorismo. O behaviorismo, ou a Gestalt, ou o humanismo, e ele não reconhece a existência do inconsciente. Aí eu chego com a ideia do inconsciente para ele. Ele vai tomar um susto. Como assim, pô? O que é isso? Ele não estudou sobre isso, não se especializou. Para ele, na faculdade, ele entendeu que aquilo não tem sentido para ele. Ele é tudo racional, né? Então, a psicanálise é uma das poucas abordagens da psicologia que trabalha com o inconsciente. E aonde uma determinada teoria para, a psicanálise continua, porque o inconsciente, como nós bem sabemos, né, é algo muito profundo, né? Então, esse é a diferença, né? É onde para um o outro continua, porque o inconsciente... Tem um fato até engraçado, às vezes eu acho até pitoresco, a pessoa pergunta assim: o senhor é formado em psicologia? Eu digo: não, eu sou psicanalista. Não, mas o senhor não tem psicologia? Eu disse: não, não tenho psicologia. Sou um colega do psicólogo. Ele vai ali atuar numa área, eu vou atuar em outra e vamos trabalhar em conjunto, mas ele pode lá vir fazer o curso de psicanálise a nível de pós-graduação, né? Mas não há necessidade de... É como o psiquiatra não precisa ser psicólogo. Ele é psiquiatra, ele tem uma área de atuação específica. São ciências que não precisam ficarem competindo mercadologicamente, né? Todos eles estão a serviço da saúde mental, cada um na sua área, cada um com a sua técnica. Podemos viver muito em harmonia, não há nenhum problema. Pois é, mas o que permite isso são as leis. Né? O processo de formação em psicanálise, ele como de acordo com a lei no Brasil, a CBO 2515-50, do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta o processo de formação em psicanálise, mas a psicanálise, hoje, como você bem disse, ela tem a pós-graduação, né, reconhecida pelo MEC, e tem a formação, né, que é regulamentada pelos cursos livres e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da CBO 2515-50. Detalhe: só pode ministrar formação em psicanálise institutos específicos de formação em psicanálise, né? Faculdade não pode ministrar o curso de formação, ela ministra a pós-graduação, né? Mas a formação não. E detalhe, essa ideia inicial foi Freud. Na época dele, ele sabendo que os amigos, que os colegas médicos, né, questionavam muito ele, perseguiam muito ele disse: pô, esses caras vão destruir a minha ideia. Aí ele criou o Instituto, o IPA, né, a IPA, que é o Instituto Internacional de Psicanálise, criado. Inicialmente, o primeiro presidente foi Jung, né, e que até hoje existe e que faz associação de sociedades psicanalísticas no mundo inteiro, né. Então, essa ideia foi Freud que criou, e até hoje nós seguimos esse padrão, né? Aqui no Brasil, várias leis já tentaram regulamentar a formação em psicanálise, né, para dentro do conceito do MEC, aquela coisa de graduação, etc., né? Mas não pegou. Não pegou, porque a psicanálise, ela... vai contra a natureza. Vai contra a natureza de tudo que você tentar enquadrar dentro da caixa. Ela não se enquadra dentro da caixa. A psicanálise ela é muito da criação do ser humano, né? Muito da imaginação, muito daquela coisa de que hoje eu sou assim, amanhã eu sou assado, e aí você vai se moldando a cada momento, se reformulando, se criando, muito dinâmica, né? Muito bem, doutora. E aí, doutora? Eu acho muito interessante e acho que todas elas têm sua contribuição, né? Realmente existem casos, acho que algumas pessoas desconhecem, elas chegam no psicanalista, chegam no psicólogo e elas pedem: doutora, passa uma medicação, né? E nós não podemos, em hipótese alguma, prescrever medicação para
o paciente. Só quem pode fazer isso é o psiquiatra. Então, tem aquele mito, né? Ah, não vou no psiquiatra, porque o psiquiatra é coisa de doido. Né? Aí, não vou, falando psiquiatra, já está todo mundo correndo, tem todo um tabu. Mas, na verdade, o psiquiatra é aquele que está habilitado a lhe diagnosticar e a prescrever uma medicação, porque às vezes você está com um problema de síndrome do pânico, você não vai conseguir sair daquele quadro ou uma depressão profunda. Você não vai conseguir sair daquele quadro somente com a terapia. Você precisa desse reforço, você precisa dessa ajuda, porque você está com uma doença, que a depressão é uma doença, a síndrome do pânico, e você precisa tratar também com a medicação. Então, esse tabu que existe em torno disso, da questão dos psiquiatras, é bom que se desmistifique, porque está muito comum as pessoas procurarem, cada vez mais as pessoas estão com esse transtorno, né? A depressão é até redundante falar, porque já tem muita informação acerca dela, e tem casos que o paciente precisa, sim, de medicação, e o profissional adequado para fazer isso são os psiquiatras, né? Ou às vezes se automedica e aí o quadro é pior ainda, né? Então é importante que se saiba disso, que se tenha essa consciência e que se normalize, né? Vamos normalizar isso. Olha, eu preciso ir no psiquiatra, que eu estou precisando de uma medicação, porque eu estou com esse problema. Vou procurar o psiquiatra para me restabelecer a minha saúde mental, né? É muito importante, né, professor? Com certeza. Professor Jorge, como devemos compreender a psicanálise na atualidade, dentro desse contexto que nós estamos aqui colocando, né? Como devemos compreender a psicanálise na atualidade? Com o avanço das pesquisas em estudo em psicanálise, nós tínhamos, por exemplo, a questão do tabagismo. Era muito comum ver a questão do tabagismo. Então, as pessoas adoeciam sem saber o porquê. Com o avanço do estudo, se descobriu que fazia muito mal. Então, se reduziu o tabagismo. A psicanálise é uma ciência que está ainda para ser descoberta pelo grande público, né? Todo mundo sabe que é psicólogo e psiquiatra. Aí, quando se fala psicanálise, você tem que explicar. Aí, então, é muito importante esses espaços de mídia que a gente possa levar a informação. Então, a psicanálise é uma ciência do século XIX, que vem progredindo rapidamente, mas aqui no Brasil é que ainda há essa desinformação. Se você for para a Europa, se você for para a América do Norte, é da cultura do francês, é da cultura do norte-americano, ter o seu analista, né? Então, isso é muito comum. Então, não é nenhuma surpresa, mas é só por desinformação. Então, a ideia do programa é exatamente essa, né? Trazer informação. Psicanálise, ela é algo clinicamente que busca a cura. A gente não vende remédio, a gente não cria doenças na sua cabeça para dizer que você ou não é. Você é um ser humano integral. Você vai ter seu livre espaço de fala para se expor no seu sagrado. Vai ser acolhido, vai ser respeitado. A gente não está ali para lhe sugerir, faça, não faça, né? A gente está para lhe devolver. E o Freud descobre esse lindo processo, né, chamado livre associação, onde na devolutiva o paciente encontra as suas respostas. A cura pelo amor, a cura pela fala, né, o acolhimento. Então, é um espaço que, assim, na prática clínica, a gente pode... Eu fico muito feliz com os resultados. Eu vi paciente, por exemplo, com 4 medicações psiquiátricas, há 10 anos diagnosticado com síndrome do pânico, e depois de 6 meses de terapia na psicanálise, retorna lá ao médico, diz que está melhor, desmama e volta para a vida normal e volta a viajar. Eu vi gente com suicídio, pessoas com quadros depressivos. O que me maravilha na psicanálise é a possibilidade do indivíduo buscar a ferramenta de autoconsciência. Ele se livrar dessa carteirinha de doente, né? Eu pergunto, o que é que você nos traz, né? Não, eu sou depressivo, sou bipolar, sou ansioso, sou TDAH agora, né? Tudo é um modismo. A criança ativa, ela é hiperativa. Não, é só criança. Ela é feita por movimento. A perca de uma mãe não é depressão. É a dor do luto, passa. Precisa do remédio, se tome, mas não se tome pela vida toda, para não transformar um quadro neurótico num quadro psicótico que tem que se internar depois.
né? Então, é o equilíbrio dessas terapias. Não é uma coisa aleatória. A psicanálise não é um achismo, não é empírica. Ela é científica, ela é clínica e é séria. Nós mexemos com o emocional do indivíduo. Muitas vezes a gente nem pergunta coisas para preservá-lo do impacto, porque a gente sabe que aquela gavetinha não está na hora de abrir, né? Precisa guardar um pouquinho. Então, é nesse viés que a psicanálise pode ajudar a humanidade. Aí a humanidade tem que procurar a psicanálise para que ela possa servir, né? A grande questão, eu acho que é essa, né, doutora Verusca? As pessoas, quando você não sabe que está doente, você vai procurar um médico para quê? Se você acha, você está ali doente para morrer, mas na sua cabeça você está bem, né? Você está caminhando, está andando, está comendo, está vivendo, mas a doença está ali contigo. E você não identifica ela. Se você não identifica, você não vai procurar um médico, né? Então, a questão da terapia, da análise pessoal é isso, né? As pessoas entram em conflito emocional, psicológico, com os familiares, com parentes, no trabalho, na faculdade, etc., mas ela vai arrastando aquilo, e aquilo vai causando, vai levantando barreiras emocionais, né? Vai levantando barreiras que bloqueios emocionais, né? E quando você dá conta de onde você está, à beira do abismo, à beira do precipício, é que você entra em desespero e aí chega já no analista, já no ponto de pular. E aí cabe ao analista a socorrer aquela pessoa e a missão de tentar evitar esse processo, né? E a psicanálise, ela vem com essa proposta, né? Uma proposta diferenciada, em que muitas vezes quando a gente está atendendo eu não digo nem paciente, né? Um analisando, porque quando a gente traz a psicanálise, a gente não considera o assistido como uma pessoa doente. E aí a gente percebe que muitas vezes eles fazem algumas comparações. Mas o meu terapeuta anterior, né? Ele não me abriu essa janela. Essa é uma possibilidade. Então, no processo terapêutico, a psicanálise traz uma série de instrumentos em que nós não afirmamos e nem recomendamos, nós perguntamos. Nós trazemos algumas percepções que até então estavam adormecidas no inconsciente daquele interlocutor, né, daquele analisando. E aí isso gera neles, muitas vezes, nesse momento, às vezes na primeira terapia, já acontece a transferência. Você percebe claramente a transferência. E como é que acontece isso? Muitas vezes você está aqui falando e aí o interlocutor, o analisando, diz: puxa, não sei por quê, eu lembrei agora da minha mãe, né? E a gente sabe o porquê que isso acontece, né? Essa transferência ali é um espelhamento, como se a condição do terapeuta, daquele profissional que está atendendo, o psicanalista, estivesse trazendo aquela memória que ele precisa ter para fazer a livre associação. Então, é uma mágica. A psicanálise é algo suave, sutil e muito subliminar, em que muitas vezes a gente percebe, até quando eu e o George, né, muitas vezes a gente está falando com um interlocutor e ele fica, eles ficam com aquela impressão de curiosa. Mas eu não sabia que era dessa forma, eu não sabia que trabalhava com o inconsciente, né? E é onde a gente percebe que muita gente não conhece, de fato, a psicanálise, né? A riqueza que ela traz, os elementos que ela traz de tratamento, de cura, né? E mesmo que não seja de cura, mas de autoconhecimento, autopercepção. Então, é um tipo de terapia, é um tipo de acompanhamento que a gente precisa difundir mais, a gente precisa divulgar mais, porque as pessoas, nós percebemos que gera um encantamento. Eu não sabia que existia esse tipo de terapia, esse tipo de acompanhamento, né? E é muito rico, porque você traz uma série de elementos, de sonhos, né? Você está viajando e quem é o maquinista
é você. E aqui nós vamos trazer alguns elementos interessantes, alguns personagens da sua vida, de fato, que você vai ter a hora e o momento que você quiser para falar sobre isso, onde é que está doendo. Então, a psicanálise, ela traz tudo isso de forma sutil e quando a gente menos espera, aquele analisando já está trazendo uma devolutiva bem positiva, até às vezes na segunda sessão, a segunda terapia. Né? Muito interessante, né? Realmente, os pacientes, eles se diversificam, cada um com a sua peculiaridade, e eles trazem essa demanda de que alguns não se percebem, né? Outros não percebem o mundo à sua volta, né? E quando eles se percebem, já chega bem, né? Numa situação bem desafiante para nós. Mas, professor, diante dessa pandemia que houve aí, né, a gente tem a ideia de que essa crise no estado emocional das pessoas ainda continua. Né? Só para você ter ideia, eu tenho um relato de pessoas que ainda estão presas em casa. Né? Eu tenho um relato de pessoas que ainda estão presas em casa. Então, assim, quais os fatores que levaram a esse grande número de separação e de violência doméstica nesse período da pandemia? Quer falar um pouco? Podemos. Durante o processo em que aconteceu a pandemia, o período em que aconteceu a pandemia, houve uma necessidade de aproximação dessa família que hoje é tão ativa, dinâmica. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, todo mundo já sai para o seu trabalho, muitas vezes não diz bom dia, dá um beijinho no cônjuge, ou deseja aos filhos um bom momento escolar. Então, essa interação, grande parte das famílias não acontecia. Então, isso, no momento em que aconteceu a pandemia, essas famílias tiveram que ficar confinadas em um mesmo ambiente. E aí, essa interação social, como ela não era costumeira, né, ela acabou gerando conflitos e insatisfações pela própria situação, contingência, né, de pânico, de medo de pegar a doença, de receio de sair de casa, ou alguns saindo de casa sem que a família aceitasse isso, para não gerar adoecimento para um idoso que tivesse, ou alguém que tivesse comorbidade. Mas, sobremodo, a violência contra a mulher, né, e contra os filhos mesmo. Índices de alcoolismo altíssimos. E, ao que se dá tudo isso, a falta de autoconhecimento, a falta de estruturação familiar. Né? Uma família que a grande parte não se conhece de fato. O marido não conhece a mulher, não lidava bem com os filhos, banalizava essa relação. Então, quando a pandemia chegou, isso dificultou mais ainda, por conta do confinamento e de ter de aceitar o limite do outro, de ter de dizer sim para o outro. Né? O home office chegou, as mulheres, boa parte, ficaram muito cheias de trabalho e, ao mesmo tempo, com todas as obrigações familiares, de filhos, de fazer almoço. E, se não houve esse compartilhamento de atividades, tudo isso vem a dificultar mais ainda essa relação. Né? E o limite do outro, respeitar o limite do outro. Entender também a situação em relação aos filhos, às crianças, esse compartilhar, dividir atenções, né? Entre o pai e a mãe. Então, todas essas distorções, por falta de equilíbrio de uma parte ou de ambas as partes, gerou toda essa situação conflitante, né, que perpassa até hoje, exatamente pela falta de entender o limite do outro e se autoconhecer. Na verdade, é como se as famílias não soubessem conviver, porque não convivem, né? Não convivem diariamente, né? Os pais estão no trabalho, as crianças na escola, o momento que estão juntos é muito curto, já é quase hora de dormir, então a convivência era pouca. Então, eu acho que quando a gente se viu naquela situação de todos tinham que conviver, e naquele contexto de medo, de angústia, né? Então, isso ali culminou
num estresse muito Sim. grande, né? E hoje eu acho que muitas pessoas ainda vivem, as nossas crianças foram muito afetadas, né? Pelo confinamento, pelo esse desequilíbrio, essa falta de convivência. Então, eu acho assim que a gente ainda tem que caminhar muito para superar os efeitos dessa pandemia que ficaram na nossa psique. E, por outro lado, né, se formos pensar melhor, algumas famílias saíram mais fortalecidas, né, com esse Verdade. desafio. Né? A pandemia veio, ela trouxe muitas dores, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas com a saúde mental, né, fortalecida, que buscaram terapia, que buscaram ajuda, essas pessoas hoje passam a ver o mundo de outra forma, passam a entender a importância da vida, das pequenas coisas, do amor à família, de você estar observando a natureza, de você acordar e agradecer aquilo que você acredita, seja o que for, né, o seu divino, de você perceber que nas pequenas coisas, eu tive contato com uma amiga e um médico, ele estava com um problema de saúde muito forte, muito grande. Ele veio a falecer e ela postou um vídeo dele, muito interessante, onde ele dizia: puxa vida, como é bom tomar banho. Né? Como é bom tomar banho, porque quando eu vou numa situação de saúde delicada, eu estou cheio de fios, eu estou cheio e eu não consigo tomar um banho como eu gostaria, passando sabonete, shampoo, tendo a minha individualidade. E um outro fato que ele trouxe também foi dormir, a condição de conseguir dormir uma noite inteira, como é algo tão simples, que deveria ser tão simples, mas quando você não consegue, isso gera um desejo tão grande. Nas simples coisas da vida, que alguns não valorizam, a gente percebe que elas são tão relevantes, né? Essa simplicidade de entender que nas pequenas coisas, elas são as mais importantes. Né? Verdade. Professor, eu queria perguntar para você, como a psicanálise pode ajudar nessa reestruturação familiar, principalmente depois das crises conjugais? A crise, ela tem um aspecto, geralmente é visto pelo lado negativo. Falou em crise, é coisa ruim. A crise, uma curiosidade, existe o tal de síndrome do pânico. Quando você vai para a etimologia da síndrome, são sinais. Na psicologia, é transtorno do pânico. Transtorno é transitório, passa. Crise, passa. Crise não é um fim em si. É uma possibilidade de um recomeço de bases melhores. Né? Mas as pessoas, por que é que as relações hoje estão tão fragilizadas? É a busca da resposta rápida. É o prazer rápido, é a satisfação plena. A geração atual tem uma dificuldade tremenda de se frustrar. Nós não sabemos conviver com o não, com a possibilidade de ser chamado a atenção, de ter limites. Então, eu me refugio e fujo. Então, se ali no namoro está excelente, né? Só prazer, só alegria, só descoberta, depois vem a convivência, vem a percepção do erro do outro, dos limites do outro. Vamos casar. Pouco tempo se juntam, se casam, né? Festas e tal. Segue a vida. Vem filhos, crise financeira, doença na família, vem todo o pacote, meu amigo. Vem a família toda. Não é só você, é um núcleo familiar. É você, é o filho, é a mãe, é a cunhada. Então, essa convivência, ela vai exigir de cada ente desse grupo muito mais do que um encontro de casal, um curso de noivos. Nada contra, excelente, prepara na parte teológica, nada responsabilidade, não há nenhuma crítica a isso, não. Mas é muito mais do que isso. É a tolerância, é a aceitação, é o tal do amor. Amor não é paixão, amor não é desejo sexual, que isso tudo passa. O amor é o aprofundamento das relações afetivas, onde a gente se conecta ao inconsciente do outro, a gente passa a ser um. Uma coisa muito comum que eu noto no aspecto financeiro, né?
As pessoas, cada um tem sua conta. Você vai para o perfil do WhatsApp, o casal tem uma foto dele e uma foto dela. Mas não é um casal, por que não tá os dois juntos, né? Eu e minha esposa, a gente está 25 anos casados e sempre juntos. Isso é tão natural para a gente, não que a gente queira imprimir isso como certo ou errado, cada um vai fazer do jeito que quiser, mas é só para sinalizar. Observe os perfis de WhatsApp. Pessoas depressivas estão com imagens pesadas, né? Às vezes, eu tenho umas figuras que eu vejo, dá até uma sensação interessante. Você abre o perfil, você vê 15 gatos. Aí eu digo, cadê a família desse cara? Cadê esse cara no meio desses 15 gatos? Onde é que ele está, né? Onde ele se perdeu? Né? Perfil de um cachorrinho. Né? O que é que leva uma pessoa a colocar no seu perfil de WhatsApp o perfil de um animal, de um cachorrinho, ou o perfil de alguém que não é ele, ou de algo que não representa ele, né? É a busca da identidade. Né? Lá existe esse tema moderno chamado expansão da realidade, né? Que na realidade é um estado quase de alucinação e delírio. O que as pessoas postam nas suas redes sociais para ter uma vida que não é a dela, para satisfazer o desejo social do outro, né? É sem limite. A rede social era para ser um ambiente de interação, de ajuda, de troca de informação, de tudo de bom que ela pode oferecer. O problema não é a rede, não é o que acontece, é como eu reajo. Não é a doença, é como você absorve a doença. Se você entende como passageira, ela passa. Se você se agarra a ela, ela vira neurose de fixação. Né? Então, o núcleo familiar ele tem que ser construído em bases de diálogo. E diálogo nem sempre é possível. Sabe por quê? Porque há níveis de diálogo. O diálogo que o paciente tem comigo num set terapêutico é um nível específico. Não é o mesmo que ele tem com a esposa ou com o filho. Ali é o terapeuta, onde ele vai poder se abrir, se aprofundar. E também esse tempo de diálogo, ele deu um delay gigantesco que talvez já não existisse com as redes sociais. Hoje você vai para um shopping, você vai para um restaurante, você encontra a família ali sentada à mesa, pai, mãe, filhos, e eles não interagem. Todos estão no celular, né? Então, além de haver essa lacuna do diálogo, né, na família, as redes sociais, o celular, ele veio como um ótimo instrumento de comunicação, mas, ao mesmo tempo, um inimigo feroz, um inimigo muito relevante nas relações familiares, porque ele veio como o principal. Hoje, se você sai de casa sem o celular, você não consegue fazer nada. É um instrumento de comunicação importantíssimo, sim, mas, ao mesmo tempo, se nós não conseguirmos dosar, a gente não consegue conviver nem em família mais. Eu acho que deveria vir igual como bebida alcoólica, né? Use com moderação. É interessante, né, essa questão do celular, que é muito preocupante. Eu e a Adalgisa, a gente sempre conversa sobre isso, da preocupação de você ver hoje uma criança de 3, 4 meses com celular, né, com tablet, né? Que não é mais um brinquedo, é uma interação, né, para ocupar a criança, enquanto os pais trabalham, enquanto a família se ocupa em outras tarefas domésticas, né? Eu vi até um vídeo, doutor França, muito interessante, era uma criança oriental. E lá no vídeo mostrava essa criança se debatendo e fazendo assim, esse movimento de passar repetidamente sem o celular, porque ela estava com a síndrome de abstinência e aquilo estava gerando nela, né, um adoecimento e aquele ato contínuo de utilizar, como se ela estivesse utilizando o aparelho repetitivo. E ela muito angustiada, chorando, porque ela estava com a síndrome de abstinência. Pelo não uso do celular, né? Por não ter aquele instrumento que gerou nela toda aquela compulsão. Nós também vimos, doutora Verusca, a criança dormindo, né? Ela dormindo, foi, irmão? Foi. Ela dormindo e fazendo esse processo de repetição. Nós ficamos chocados. Movimentos. Chocados. E a psicanálise freudiana vai puxar aí o conceito de punção, né? Que é diferente do instinto, porque
eu vou falar rapidamente, o instinto é de sobrevivência, alimentação e etc. A punção não, ela vai em busca de um objeto de prazer. E esse objeto de prazer confirmado, a tendência é repetir. Aí gera a famosa palavra comum, né? Compulsão, né? Aí surgiu, né? A punção em excesso. A punção é essa energia psíquica nossa que, quando ela é startada, ela tem que ter um fim, um descarga. Ou eu vou descarregar em alguém, ou eu vou descarregar em mim. Quando isso não é tomado por consciência de entendimento do processo, o processo lhe domina. Então, o que é que você vê? Na dependência química, por exemplo, do tabagismo, existem 4 níveis de dependência. As pessoas só falam do tabagismo químico. Existe a dependência radioativa, a dependência mecânica. Aí, quando você vê uma criança repetir um gesto mecânico de uso de um equipamento, ali já é uma dependência a nível físico. O sistema neural já está entendendo aquilo ali como... emocional total, né? Total. Então, esse diálogo entre o nosso emocional e o nosso racional, a grande proposta da psicanálise é exatamente fazer nós entendermos que nós não somos suficientes para resolver isso. Eu, no meu ego, na minha vaidade, eu não consigo me gerenciar. Eu preciso do outro na fala, porque somente um outro vai poder me devolver. E aí eu criar referenciais de evolução, né? Então, nós temos hoje uma questão muito egóica, muito resistente, e o trabalho de psicanálise é maravilhoso por isso. É um espaço rápido, de acolhimento, e ali você se expõe, né, Sr. Ross? A gente passa a ter ali aquele momento de descoberta. Sim. E é nesse processo de se expor, né, que você se descobre, né, doutora? Como a senhora falou, né? A gente precisa se arriscar, né? Então, é nesse processo de se expor que você se descobre, né? Aquela coisa, você precisa passar pelo deserto para crescer, para evoluir, né? O processo de experiência de vida, de maturidade, ele passa pelo deserto. Ele passa pelo deserto. Ninguém quer passar pelo deserto, né? Mas se você não passar, como diz aquele ditado, né? Água calmas não gera bons marinheiros. E nesse processo de deserto, a psicanálise ela vem como a água para curar, para saciar a sede. Sim. Na hora que quem está no deserto está sofrendo, está procurando água. E aí chega um momento em que, com o processo terapêutico, a água vem, a psicanálise vem para trazer elementos para que o indivíduo se aproprie, de sua emoção e como ele pode reagir diante de uma situação desafiadora para ele, né? Vai gerando uma certa autonomia para aquele indivíduo, né? Mas ele não consegue abrir essas chaves, né? Ele não consegue virar essas chaves. Ele precisa de um acompanhamento e, a partir de então, ele vai se autodescobrindo e buscando a essência de si e como se relacionar com essas situações mais difíceis e conflitantes para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Eu queria só um espaço para falar um pouco sobre terapias integrativas, né? Para esclarecer o grande público. A psicanálise, psicologia, psiquiatria, shiatsu, e aí você tem constelação familiar, né? Reiki, inúmeras, acupuntura, masoterapia, né? Hipnose, PNL. Nessa salada de letrinhas, pessoal, você tem que se encontrar. O problema não está na técnica, ou às vezes nem no profissional. É como essa técnica vai ser traduzida para o seu consciente, e o seu inconsciente vai absorver, né? Então, não há técnica melhor do que a outra. Ela tem o seu momento para o paciente. E demandas diferentes, né? Terapias técnicas diferentes. Então, não precisa fazer comparativo, não precisa ficar tentando entender se é melhor, se é pior. Ela é melhor ou pior para você. Teste, experimente. Agora, tenha sempre a cautela. Procure bons profissionais, centros de referência, em qualquer uma delas, né? Porque o fato de você ter um anel no dedo e se chamar doutor
nem sempre é garantia de um bom resultado clínico. Isso. Né? Então, a gente tem muita gente aí no mercado com doutorados, mestrados acadêmicos internacionais. Aí, quando você chega, o próprio terapeuta está doente. Tá doente. E aí frustra o paciente, né? Pô, eu pensava que eu ia encontrar um iluminado aqui que ia me levar para o Nirvana. Não vai. É ser humano igual a você. Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem família. Precisa se tratar para tratar os outros. Né? Então, essa coisa de faça, não diga, não faça o que eu faço, hoje já não está muito interessante, não. Hoje a juventude questiona, o cliente é mais esperto, ele percebe a manipulação. Tem mais informação. Mais informação. Então, tem que haver um compromisso real com a cura, com a responsabilidade do emocional do outro. Aí dá certo. Muito bom. Muito bom. Bem, nós estamos aqui no podcast do Instituto IAPB, Vida em Harmonia, e nós estamos aqui hoje falando sobre a psicanálise, a relação da psicanálise e a família. Estamos aqui com o professor Dr. Jorge Marinho, a professora Verusca Marinho e a doutora Adalgisa Mello aqui no programa. Se você entrou agora, está aí no Instagram ou pelo YouTube, dá o teu likezinho aí, tá bom? Nos ajuda aqui, tá? Muito bom, professora. E a senhora queria fazer outra pergunta, doutora Adalgisa? Queria sim. Ainda nesse contexto ainda da questão das relações, né? Que ficaram tão mais evidentes agora, né? Professor, quais os motivos mais comuns que levam à separação de um casal? A gente sabe muito assim que são vários motivos. Foi porque traiu, foi porque... E às vezes, são tantos motivos que nem o casal mesmo sabe dizer qual foi o que levou à separação. Né? Mas, assim, à luz da psicanálise, à luz da sua experiência, a que se pode atribuir isso hoje na nossa contemporaneidade? Quer contribuir? É o entendimento de família. Lá para o romano, família era um conjunto de escravos que serviam um senhor. Aí você tinha relações patriarcais, né? Famílias, né? Quando evolui, é um conjunto de consanguinidade, que ali se forma um núcleo, onde se apoia pai, filho, irmãos, primos, e aí cria um núcleo. Horas patriarcal, horas matriarcal, vai depender da cultura. Mas não é uma questão sociológica. É uma questão basicamente humanitária. Indiferente das nossas diferenças, nós todos temos as mesmas dores. Nós temos possibilidade real, em qualquer momento, de sofrer da emoção. Então, nós precisamos ter essa percepção, essa convicção. Eu só vou me encontrar bem com o outro quando estou bem comigo. E, na mesma proporção, eu só consigo estar bem comigo se eu ficar bem com o outro. É um conjunto. É uma engrenagem que tem que se afinar. Então, por que é que os casais se separam? É um processo, né? De autodescoberta. Em algum momento aquilo ali não rodou bem. E está tudo certo. Não precisa ser uma tragédia, né? Eu entendo também que o ambiente externo, ele influencia muito. Inclusive até questões até políticas, né? Nós vivemos num mundo muito polarizado e nós tivemos até um caso de um casal que se separou por questões literalmente políticas, mas a gente sabe que não era especificamente políticas, que havia muito mais por trás daquilo ali, né? Não aceitações de certas coisas. Então, assim, queira ou não, nós temos que estar sempre muito atentos ao ambiente externo, como o ambiente externo pode nos influenciar. Eu não estou sendo aqui da típica família tradicional, mas fique muito atento quando o amigo disser, cara, vamos tomar só uma cervejinha, ou a amiga chegar e dizer, vamos para uma balada, né? Você aceitou uma condição de estar com o outro. Então, avalie, será que o que é que isso pode influenciar na minha relação conjugal? Como é que os meus filhos vão ver isso? Da mesma forma o homem, né? E hoje isso está tudo muito liberado, está muito considerado muito natural. E quando, de fato, isso vai acontecendo, continuamente, vai gerando aqueles recalques onde não é aberto um diálogo e cada um vai ficando com aquela frustração e, quando menos espera, do nada, quero separar. Ou então uma briga muito grande, às vezes
partindo até para a violência, por falta desse diálogo, dessa construção e dessa relação que deveria ter sido conversada antes desse laço mais forte, né? Nós vamos nos casar, vamos nos relacionar, vamos estar juntos, independente de como essa relação tenha acontecido, em que bases, né? Como é que é o seu limite em relação ao respeito entre nós dois? Então, esse diálogo ele deve acontecer antes dessa relação ser firmada, independente de casamento ou o que seja, né? Porque depois fica mais difícil. E aí acaba se banalizando. Não, se der certo, Deus, se não der, separa. Mas como é que isso vai impactar na família, nos filhos, na própria sociedade, nas relações? Há um impacto. Não é só o casal que é impactado. Há uma família envolvida em tudo isso, né? E eu entendo que para evitar uma prevenção, para evitar que isso aconteça, estou sendo até redundante para evitar e prevenção, é que essas relações elas sejam conversadas, dialogadas e se chegue a um consenso até onde eu posso aceitar ou entender que você é livre para fazer o que você quer. Porque é muito fácil dizer, mas nas relações em si, no dia a dia, isso acaba pesando um pouco se não tiver havido uma aceitação das partes muito clara e muito madura, né? Doutora, há uma relação quando há uma separação, né? Como é que fica o estado emocional dos filhos? Porque os casais, eles criam as suas relações, né? E decidem se separar. E os filhos? Eles não pensam no filho, né? Muitos casais, eu acho que a maioria, decide separar porque, né, não deu certo, né, não estão conseguindo mais dialogar, etc, e vamos separar. E os filhos? Nós entendemos que os filhos, eles sempre vão ser, o pai e a mãe sempre serão os mesmos, né? O que não vai acontecer é o marido e mulher. Mas o pai sempre vai ser pai e a mãe também. A medida vai depender muito da forma como este ex-casal, ou esse pai e essa mãe, porque nem ex-casal em tese seria, como é que este pai e essa mãe, como eles vão se relacionar com essa situação em relação aos filhos, né? Qual é o nível de respeito para evitar alienação parental e coisas do tipo? Como é que esse casal vai chegar e dizer, nós agora somos pais, nós não somos mais casal. Como nós vamos conduzir essa relação para que haja o menor impacto possível perante os nossos filhos, né? Como é que vai ser o nosso diálogo para que nem eles se sintam agredidos por termos nos separado, já que aconteceu. O ideal é que não aconteça, que se chegue, mas se aconteceu, que essa relação pai e mãe seja madura o suficiente para que haja o menor impacto possível em relação aos filhos. E, de repente, até que essas crianças sejam acompanhadas por profissionais especializados, que esses pais também entendam como essa relação pode impactar na vida dessas crianças, futuros adultos, se não bem tratados, futuros adultos neuróticos, obsessivos, fóbicos, né? Doutora, então, independente da forma como os pais tente harmonizar o processo de separação, mesmo assim, deixa trauma nas crianças? Eu prefiro entender que vai depender da inteligência emocional dessa criança e futuro adulto, da forma como esses pais vão conduzir essa relação, porque sabemos que até os 7 anos essa criança ainda está em formação e o papel do pai e da mãe ele é preponderante para essa formação psicológica, emocional dessa criança. Então, vai depender muito da faixa de idade, né, desse ser, como a inteligência emocional, entendemos que compromete. Mas, já que aconteceu, como reagir e como conduzir essa situação de uma forma menos impactante possível? Claro que se houve essa decisão do casal de construir uma família, o ideal é que ela não
como eu diria, Estruture, né? se desestruture. Bem, esse tema sobre os impactos emocionais, né, de uma separação na vida dos filhos, eu queria, viu, Adalgisa, que nós tivéssemos a oportunidade de convidar os professores novamente, né, para que a gente pudesse nos aprofundar nessa questão, porque eu acho muito importante esclarecermos isso para a sociedade, né? O quanto de impacto socioemocional você vai colocar numa criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Só até 5 anos, ele pode ter 14, 15, 16, 18. Uma separação sempre deixa um rastro de destruição emocional muito profunda em todos os filhos. Né? Só quem foi criado sem pai ou sem mãe sabe a profundidade disso que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, também existem situações conflitantes tais que chega-se a um ponto em que realmente pais jovens, em que o homem ou a mulher tem problema com droga, tem problema com álcool, né? Como é que essas crianças vão conviver num ambiente tão tóxico? Então, chega um momento em que se precisa tomar um posicionamento, já que uma série de possibilidades foram levantadas de tratamento e o lado doente não quer ceder a um tratamento, mesmo já tendo diversas investidas. Então, realmente, é um tema relevante que cabe uma série de reflexões Sim. e de posicionamentos futuros, né? Porque realmente é um tema muito rico. Muito rico. Que nós podemos... Muito rico, a gente vai se aprofundar no outro momento, viu, professor? Poxa. Estamos chegando aqui, gente, o tempo, todo mundo assim, o tempo já terminou. Passou rápido. Estamos aqui, né, bom. todos chegando ao final aqui do nosso podcast, né? E, professor, as suas considerações finais aqui para o encerramento do nosso podcast. Agradecer, desejar os que nos acompanham aí uma semana bem produtiva, né? Bem harmônica, com muita saúde, felicidade para todos. E estamos sempre à disposição. Novos convites, a gente está sempre trazendo aqui informação da psicanálise para clarear aí as mentes e ajudar a humanidade. Estamos à disposição. Obrigado, professor George, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Sempre que eu lhe solicito, você está sempre ali disposto, né? E a gente já sabe quando convida você, traz de bandeja a doutora Verusca, quando convida a Verusca, traz de bandeja você. Fico muito feliz na com realidade, isso. o pacote é único. O pacote é único, não é dois, é um só, né? São os dois. Muito os bom. dois ou assim não vai que eu ninguém. Professora Verusca, as suas considerações finais. Bom, quero agradecer ao doutor França, à doutora Adalgisa pela oportunidade, mas também ao próprio Instituto IAPB, que é assim uma força motriz na psicanálise aqui no estado do Ceará, e por que não dizer no Brasil, né? Pela oportunidade de trazer a riqueza que é a psicanálise, né? Como ela é importante para a sociedade, como ela precisa ser mais difundida. E eu acho que foi um momento muito rico. Queremos agradecer muito a oportunidade, o convite, e que venham outros. E ao público que está nos assistindo, obrigada pela audiência, né? E que tenham um excelente fim de semana. Paz e bem. Paz Bom e bem. dia. Doutora Adalgisa Mello. Mais uma vez agradecer, doutor França, ao Instituto IAPB, ao professor George, doutora Verusca, aqui pelas informações tão importantes que trouxeram para a gente hoje, né? E, assim, fico assim, maravilhada com o que essas informações podem fazer para aquelas pessoas que prestam atenção, que absorvem, que têm curiosidade, que buscam essa melhora, que querem melhorar as suas relações, sejam no relacionamento de casal, seja com a família, seja com os filhos. Eu acho que nós estamos precisando muito, professor França, dessas informações. Os pais, os casais estão precisando muito desse acolhimento, dessa conversa que a gente tem aqui, precisando dessas informações. Então, eu fico muito grata em participar. Obrigada. Obrigado a todos vocês. Estamos encerrando aqui mais um programa, mais um podcast, Vida em Harmonia, do Instituto IAPB. E se você chegou até aqui, gostou do nosso bate-papo, dá um likezinho aí, né?
divulga aí nos teus grupos sociais, nos ajuda a crescer, que é sempre um prazer. Sempre a gente vai receber aqui informações sobre relações humanas, né? E como a psicanálise lida com as relações humanas. A ideia sempre é seguir a ordem do mestre Sigmund Freud, né? Multiplicar a quantidade de psicanalistas para multiplicar os atendimentos, né? E assim podemos alcançar o maior número possível de pessoas para ajudarmos, né? Na questão da relação emocional, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo podcast.